muita alegria que eu assumo o púlpito nesta noite para participar desse tempo de celebração com vocês dos 68 anos de vida desta igreja. Com alegria pelo fato de participar dessa comemoração de aniversário e também por rever tanta gente querida, amiga, que eu não via já há tempos. É um privilégio poder voltar a esta casa, onde eu não vinha já há algum tempo, e rever amigos, gente com quem eu tive o privilégio de conviver durante o tempo de mocidade, há mais ou menos uns 20 anos atrás, e depois também durante um tempo de ministério, quando eu pude pastorear lá na Congregação Presbiteriana de Mairiporã, hoje Igreja Presbiteriana de Mairiporã, também na Igreja Presbiteriana Ebenezer. É uma alegria. Eu faço votos de que Deus continue abençoando muito a vida e o ministério de vocês aqui neste lugar, e trago o abraço da igreja onde tenho tido o privilégio de servir ao Senhor nos últimos 4 anos, que é a Igreja Presbiteriana de Santo Amaro. Recebam o nosso abraço e o nosso desejo de que Deus lhes dê muitos e muitos anos de vida para abençoarem o bairro, quem sabe a nossa cidade e outros lugares do nosso país e do mundo. Eu quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13. Eu tenho já, desde o início do ano, pregado lá na minha igreja uma série de sermões nos 5 últimos capítulos da carta aos Romanos, e o que eu posso oferecer de mais fresco a vocês é exatamente aquilo que eu servi aos meus irmãos no domingo passado. Na verdade, hoje preguei lá no capítulo 14, dos versos 1 a 12, mas vou servir a vocês nesta noite com Romanos capítulo 13, dos versos 11 ao verso 14, que foi o texto que eu usei para a meditação na mensagem do último domingo lá na nossa igreja. Então, abra sua Bíblia, Romanos 13, do verso 11 até o verso 14. Eu vou fazer a leitura da palavra de Deus, peço que você acompanhe aí silenciosamente e receba com fé a palavra do nosso Senhor. Depois vou orar e proceder então à exposição deste texto. Nele, o apóstolo Paulo nos diz assim: e digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite, e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Vamos falar com Deus mais uma vez? Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, e nós queremos ouvir a Tua voz neste momento. Na verdade, isso é mais do que um desejo do nosso coração, isso é uma necessidade da nossa alma. Nós precisamos ouvir-te, porque a Tua palavra mesmo diz que nós não vivemos de pão, nós vivemos de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Por isso nós te pedimos, ó Deus, fala conosco agora. Toma nas tuas mãos o nosso coração e reorienta o nosso coração nesta noite para a tua vontade. Ensina-nos a amar-te sobre todas as coisas. Ensina-nos a desejar-te mais do que tudo. Ensina-nos como o Senhor deseja que vivamos, de modo que o nome do Senhor seja glorificado. Usa o teu servo. Toma também os meus irmãos, teus servos, que ouvem nas tuas mãos, para que o teu servo que fala seja responsável no falar. Os teus servos que ouvem sejam responsáveis no ouvir. E nessa interação entre o servo que fala e os servos que ouvem,
haja crescimento, aprendizado, fortalecimento da nossa fé, que o nosso amor seja firmado e a nossa esperança seja aumentada em Ti. É a oração que nós te fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nos 5 últimos capítulos da carta aos Romanos, portanto, nos capítulos 12 até o capítulo 16, o apóstolo Paulo está oferecendo instruções muito práticas à igreja de Roma sobre a maneira como os crentes devem viver para agradar a Deus. Depois de ter feito uma longa apresentação do Evangelho, desde o capítulo 1 até o capítulo 11, o apóstolo Paulo aplica o Evangelho à vida da igreja, ensinando como é que Deus deseja que nós vivamos para agradá-lo. Isto é o que o apóstolo Paulo chama, nos versos iniciais do capítulo 12, de a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esse é o assunto desses últimos capítulos da carta aos Romanos. E Paulo nos ensina, resumidamente, nos 2 primeiros versículos do capítulo 12, que a vontade de Deus é que nós nos entreguemos a Ele de maneira completa e absoluta, para que nós vivamos em cada uma das dimensões da nossa vida, de modo a expressar os impactos do Evangelho. Depois Paulo vai mostrar como é que isso deve se tornar prático em dimensões diferentes da nossa vida. Paulo vai mostrar, por exemplo, como o Evangelho precisa mudar a nossa psicologia, a maneira como nós nos vemos. E Paulo diz, ninguém pense de si mesmo além do que convém. Ou seja, tenham uma visão equilibrada a respeito de quem vocês são. É como o Evangelho impacta a maneira como nós nos vemos. Depois Paulo vai mostrar como é que o Evangelho precisa impactar os nossos relacionamentos. Primeiro com os nossos irmãos na igreja, e o apóstolo Paulo diz, o amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amem uns aos outros no contexto da família da fé. E Paulo vai mostrar que o amor deve se expandir da nossa vida eclesiástica para a nossa vida no mundo e atingir os nossos inimigos. Paulo vai dizer, não vinguem contra os seus inimigos, não ajam de maneira vingativa, pelo contrário, perdoem quando as pessoas agirem de maneira negativa contra vocês. Isso é Paulo mostrando como é que o Evangelho deve impactar a nossa maneira de viver. E no capítulo 13, até o verso de número 10, o apóstolo Paulo vai mostrar como é que a nossa política deve ser impactada pelo Evangelho. Ele vai dizer como é que nós precisamos valorizar as autoridades, sermos submissos às autoridades, vivendo de maneira agradável a Deus no mundo. E uma das coisas que o apóstolo Paulo faz, ou enfatiza de maneira muito clara nesta passagem, é que essas exigências que ele faz ao povo de Deus não são exigências arbitrárias. Ou seja, essas orientações, elas não são dadas por acaso. Pelo contrário, elas são dadas pressupondo a relação de coerência que existe entre o estilo de vida que elas propõem e a nossa atual condição espiritual, que é resultado da obra salvadora de Cristo Jesus. Lembra de como é que Paulo começa o capítulo 12? Ele diz assim, rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é, eu quero pedir algumas coisas a vocês, considerando que as misericórdias de Deus já alcançaram vocês. Irmãos, a nossa condição espiritual, se nós estamos em Cristo, não é mais a mesma. Paulo ensina nos 11 primeiros capítulos dessa carta que nós fomos justificados em Cristo Jesus. Ou seja, a nossa culpa pelo pecado foi de uma vez por todas removida. Paulo ensina que nós fomos regenerados pelo Espírito Santo.
Ou seja, nós já nascemos de novo, nós existimos em uma dimensão diferente de existência em relação àquelas pessoas que não conhecem a Jesus Cristo. Paulo diz também que nós fomos adotados, ou seja, em Cristo Jesus nós fomos feitos filhos de Deus. E Paulo diz que nós fomos selados com o Santo Espírito da promessa. Nós somos habitação do Espírito Santo do Senhor. Logo, esse estilo de vida que eu acabei de descrever aqui para vocês, não deveria ser estranho para nós. Esse estilo de vida nada mais é do que uma questão de coerência, do que uma questão de consistência com aquilo que Deus fez por nós no passado e com a condição em que aquilo que Deus fez por nós no passado nos deixou. Paulo mostra isso no capítulo 12 e no início do capítulo 13 de maneira muito clara. E quando chega agora, no final do capítulo 13, Paulo mostra que não apenas o nosso passado e não apenas a nossa condição individual presente são razões para que nós vivamos como eu disse que nós precisamos viver, ou como ele tem ensinado aos romanos que eles precisam viver. Mas Paulo vai ensinar nesta passagem que o nosso futuro, não apenas o nosso passado, mas o nosso futuro, e a condição que o nosso futuro reserva a nós e a realidade como um todo, também são bons estímulos para que nós continuemos vivendo como Deus deseja que nós vivamos. Paulo começa a passagem que eu li com vocês com uma afirmação. Ele diz assim: e digo isto a vocês que conhecem o tempo. Se você der uma olhada aí na nossa tradução, você vai perceber que a nossa tradução dá a entender que o isto desta afirmação de Paulo está relacionado àquilo que é dito depois. É por isso que termina com 2 pontos. E isto eu digo a vocês que conhecem o tempo. 2 pontos. Porque os nossos tradutores entenderam que esse isto está relacionado com aquilo que vem depois. No texto original, contudo, o isto parece estar mais relacionado àquilo que Paulo já tinha dito. Ou seja, a melhor tradução seria terminar isso aí com um ponto final mesmo. Paulo está dizendo, olha, eu estou dizendo todas essas coisas a vocês, eu estou fazendo todas essas requisições a vocês, levando em conta não apenas que as misericórdias de Deus já se revelaram em favor de vocês, mas levando em conta também que vocês conhecem o tempo. E a pergunta que nós precisamos fazer de imediato é: o que significa conhecer o tempo aqui? Certamente Paulo não está falando aqui de meteorologia, certo? Paulo não está falando aqui de conhecer o tempo no sentido de saber se vai chover, se vai fazer sol, conhecer o clima. Não é disso que Paulo está falando aqui. Certamente Paulo também não está falando aqui de conhecer o tempo apenas no sentido de cronologia, conhecer a passagem do tempo, de saber que dia é hoje, que dia é amanhã, que mês nós estamos, que ano nós estamos. Certamente não é disso que Paulo está falando apenas aqui, porque ele está destacando um distintivo do povo de Deus. E o conhecimento do tempo, cronologicamente, não é distintivo de ninguém. Todas as pessoas conhecem o tempo nesse sentido cronológico. Então, o que significa conhecer o tempo? Bem, Paulo está falando aqui da interpretação da história. Conhecer o tempo nesta passagem é ter uma interpretação correta do momento em que nós estamos vivendo. Veja o que é que Paulo nos ensina sobre o impacto do Evangelho na nossa vida. Paulo diz que, além de nos transportar para uma nova condição, e este é o primeiro fundamento das exigências que o apóstolo Paulo faz aqui, o Evangelho também nos dá uma nova visão
espiritual. Quando eu era criança, eu assistia a um desenho animado chamado Thundercats. Eu não sei quem se lembra desse desenho. E o personagem desse desenho tinha uma espada. E um dos poderes que essa espada dava para esse personagem era uma visão além do alcance. Ou seja, ele conseguia enxergar coisas que outras pessoas não conseguiam enxergar. Paulo está dizendo aos romanos: eu estou escrevendo para vocês porque vocês têm uma visão além do alcance. Vocês conseguem enxergar coisas que outras pessoas não são capazes de enxergar. O encontro com Jesus Cristo abre os nossos olhos e nos faz ver a vida, ver o mundo, ver a história como eles são de verdade, de maneira diferente do que outras pessoas costumam enxergar. E aprofundando um pouco mais, talvez a próxima pergunta que nós devamos fazer seja, afinal, o que o Evangelho nos ajuda a ver sobre o tempo e a história? Duas coisas, basicamente. A primeira coisa que o Evangelho nos ajuda a ver é a natureza do tempo e da história. Perceba que na continuidade do verso de número 11, Paulo vai fazer afirmações sobre a dinâmica da história. Olhe para a sua Bíblia, veja o verso 11. Ele vai fazer afirmações sobre a dinâmica da história. E eu quero que você perceba que a dinâmica a qual o apóstolo Paulo se refere aí no verso 11, não é a dinâmica científica, não é a dinâmica política, não é a dinâmica econômica, é a dinâmica espiritual. Quando nós não temos o Evangelho e nós olhamos para a história, tudo que nós conseguimos fazer é enxergar a história como o processo de desenvolvimento do conhecimento humano, ou então como o processo de alternações políticas, ou então como o processo de movimentos e substituições de modelos econômicos. E então nós costumamos viver a vida em função de diplomas, em função de cadeiras e posições, em função de dinheiro. Mas quando o Evangelho nos alcança, os nossos olhos são abertos. E nós percebemos que a história que nós antes enxergávamos como a história do progresso científico, a história das mudanças políticas, a história do progresso econômico, na verdade é a história da redenção. E que o tempo nada mais é do que o fluxo no qual Deus está promovendo a nossa salvação e a salvação de toda a realidade. E nós agora não vivemos mais em função de conhecimento, política ou economia. Agora nós vivemos em função daquilo que Deus está fazendo em nós, que é redimir-nos dos nossos pecados. Essa é a primeira coisa que o Evangelho nos ajuda a perceber quando abre os nossos olhos, que a história é a história da redenção. Mas há uma segunda coisa que o Evangelho nos ajuda a ver ou a enxergar, é que nós estamos vivendo em um momento singular dessa história. Se você acompanhou a leitura atentamente, você percebeu que toda essa passagem ecoa uma metáfora, que também é usada pelo apóstolo Paulo em outras passagens que ele escreveu, e que aqui neste texto é apresentada no versículo 12, quando o apóstolo Paulo escreve: vai alta a noite, e vem chegando o dia. Vejam, irmãos, nessa afirmação, o apóstolo Paulo propõe que a história, que é a história da redenção, se divide em dois grandes momentos diferentes. Um momento que ele chama de noite e outro momento que ele chama de dia. O que é a noite? Noite é a figura que o apóstolo Paulo usa para se referir ao tempo presente, para se referir ao nosso tempo.
Esse momento da história no qual nós estamos vivendo, que começou em Gênesis capítulo 3, quando o pecado adentrou a realidade e infectou a realidade nas suas mais variadas dimensões. Esse tempo é chamado de noite porque ele é um tempo sombrio. Ele é um tempo caracterizado pela influência de Satanás. Ele é marcado pela cegueira espiritual. Ele é marcado pelo domínio do pecado e pela angústia da morte. Isso é a noite da história da humanidade. Mas com a noite, Paulo contrasta o dia. Essa é a figura que o apóstolo Paulo usa para se referir ao segundo grande momento da história, que é a era vindoura, ou é a eternidade, inaugurada pela segunda vinda de Cristo Jesus. Esse é o momento caracterizado pela completa ausência de influência do pecado. Um momento marcado pelo governo visível de Jesus Cristo sobre todas as coisas, pela iluminação da glória de Deus, pelo domínio da santidade, pela segurança da imortalidade. Paulo olha para a história e nos dá um retrato da história. Essa é a sua estrutura. E agora que você compreendeu a estrutura da história, segundo o apóstolo Paulo, considere novamente aquilo que ele diz no início do verso de número 12. Ele diz: vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixa eu fazer uma pergunta para você. À luz dessa afirmação de Paulo, em que momento da história nós estamos vivendo? Em que momento da história nós estamos vivendo hoje, segundo o apóstolo Paulo? Nós estamos vivendo na madrugada da história da humanidade. Ainda está escuro. As trevas ainda reinam no coração das pessoas e ainda dominam a cultura ao nosso redor. Mesmo nós, irmãos, que já fomos alcançados pela verdade do Evangelho, ainda temos que lutar com os resquícios das trevas dentro do nosso coração. Mas os primeiros raios de sol da manhã já começaram a brilhar. A luz começou a invadir as trevas há 2000 anos atrás, na manjedoura de Belém e no domingo da ressurreição. E como afirma o apóstolo Paulo no versículo 11, a nossa salvação agora está mais perto do que quando no princípio cremos. E eu quero lembrar você que o apóstolo Paulo escreveu isso há 2000 anos atrás. Ora, se a salvação dos romanos estava mais perto do que quando no princípio eles creram, imagine o que Paulo diria a nós se pudesse nos escrever 2000 anos depois. A nossa salvação está muito mais próxima do que quando no princípio cremos. Talvez você esteja olhando para mim dizendo: mas pastor, eu sempre aprendi que a salvação já aconteceu. O apóstolo Paulo não diz, escrevendo aos Romanos, lá no capítulo 8, que agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus? A Bíblia não diz que nós já temos a vida eterna? Como é que o apóstolo Paulo está dizendo aqui que a nossa salvação está mais próxima? Afinal de contas, a salvação já aconteceu ou ainda não aconteceu? Sabe qual é a resposta? Já. E ainda não. Essa é a resposta. Já aconteceu, mas ainda não aconteceu. Porque da perspectiva da nossa relação com o pecado, a nossa salvação envolve basicamente 3 etapas diferentes. Primeiro, envolve a nossa justificação, que é a nossa libertação da condenação ou da culpa do pecado. Nesse sentido, irmãos, a nossa salvação é algo passado,
ela já aconteceu quando Jesus Cristo morreu por nós. É isso que o apóstolo Paulo estava dizendo quando no capítulo 8 escreve que agora já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ou seja, nós já fomos libertos de uma vez por todas da condenação e da culpa pelo pecado. Deus não vai mais nos condenar por causa daquilo que Jesus Cristo fez. Mas há uma segunda etapa, que é a etapa da santificação, que é a libertação do poder do pecado. E nesse sentido, a salvação ainda está acontecendo. Você está sendo, dia após dia, liberto do poder e da autoridade que o pecado outrora exercia na sua vida. E há uma terceira etapa que nós costumamos na teologia chamar de glorificação, que é a libertação da presença do pecado. E nesse sentido, a nossa salvação ainda é algo que está para acontecer. Nós ainda haveremos de ser salvos. Veja que você pode dizer a respeito da sua salvação as três coisas: que você já foi salvo, que você está sendo salvo e que você ainda será salvo. Da perspectiva da justificação, você já foi salvo. Da perspectiva da santificação, você está sendo salvo, mas da perspectiva da glorificação, você ainda será salvo. E é isso que o apóstolo Paulo tem em mente aqui, quando ele diz que a nossa salvação, substitua isso por glorificação. A nossa glorificação está mais perto do que quando, no princípio, cremos. O que ele está dizendo é que cada dia que passa nos aproxima daquele glorioso dia do Senhor, quando nós seremos plenamente aquilo que nós fomos chamados para ser. Vocês conhecem o tempo, diz o apóstolo Paulo. Vocês sabem que a história é a história da redenção e sabem que o ponto final de mudança definitiva da história se aproxima. Irmãos, todos os atos redentores de Deus na história já foram realizados. Pense, a revelação de Deus em Israel, no período do Antigo Testamento, já é passado. A encarnação do Verbo já é passado. A morte e a ressurreição de Jesus Cristo já é passado. A ascensão de Jesus Cristo à destra de Deus para funcionar como nosso intercessor já é passado. O envio do Espírito Santo já é passado. A marcha da igreja com a proclamação do Evangelho é o que está acontecendo no presente. Falta apenas um grande ato redentor. É verdade, um ato que envolve outros, mas um ato só: a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. E Paulo está dizendo: se vocês são crentes, vocês sabem disso. Vocês sabem que a última badalada do relógio não está distante. E a pergunta é: para onde esse conhecimento deve nos conduzir? Ou seja, o que conhecer essas verdades a respeito da história deve nos levar a fazer? E eu quero rapidamente mostrar a você que o apóstolo Paulo diz que há 3 diferentes atitudes que devem marcar aqueles que têm conhecimento disso. A primeira dessas atitudes é um despertamento. Viu o que é que o apóstolo Paulo diz no verso 11? Ele diz: olha, vocês conhecem a história. Por causa disso, já é hora de despertarem do sono. Qual é a primeira coisa que nós esperamos de alguém quando, ao final de uma noite de sono, os primeiros raios de sol da manhã começam a invadir o seu quarto? Quando você vai chamar o seu filho para ir para a escola, por exemplo, e os primeiros raios de sol da manhã já invadiram o quarto dele. Qual é a primeira coisa que você espera que ele faça? Que ele desperte, que ele acorde, que ele assuma uma postura de prontidão.
Paulo nos ensina nessa passagem que isso também é aquilo que a consciência da proximidade do dia do Senhor exige de nós que conhecemos o tempo. Irmãos, permitam-me dizer uma coisa, eu tenho percebido isso nos últimos anos. Tem muito crente sonolento nos nossos dias. Muito crente dormindo nos nossos dias, vivendo de maneira indiferente à vida cristã, como se a vida fosse uma grande brincadeira, sem grandes consequências e sem grandes implicações. Irmãos, tem crente que frequenta a igreja há anos, lê a Bíblia há anos, ouve sermões há anos, está diante de grandes exemplos de fé há anos, mas nunca experimentou uma conversão genuína e verdadeira. E se experimentou, estranhamente, não parece estar desenvolvendo a sua salvação com temor e tremor como Deus deseja que aconteça. É hora de acordar. A vinda do Senhor está próxima. E quem sabe disso, como nós sabemos, irmãos, não pode continuar vivendo a vida cristã de maneira sonolenta, de maneira letárgica. Nós precisamos nos despertar do sono. A segunda coisa que o apóstolo Paulo nos ensina que devemos fazer diante da ciência de que o dia do Senhor está próximo é um desnudamento. Eu sei que a palavra é estranha, mas calma, daqui a pouco tem um revestimento. Então, ninguém vai sair pelado, certo? Então, Paulo nos convida a um desnudamento. Veja o que diz o verso 12, ele diz: deixemos, pois, as obras das trevas. Veja o que ele diz no verso 13, nós devemos andar vivendo como se vivêssemos no dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidades e libertinagem, não em discórdias e ciúmes. Outra coisa que a gente espera de alguém quando ao final de uma noite de sono, os primeiros raios da manhã invadem o seu quarto, é que ele tire o pijama. Ou seja, que ele troque a sua roupa de dormir, aquela roupa amassada, fedorenta de suor. Nós esperamos que ele tire esta roupa. E nessas ordens, o apóstolo Paulo mostra que isso é também o que a consciência da proximidade do dia do Senhor requer de nós. A noite tem as suas peças de roupas características. É o que Paulo chama aqui de obras das trevas, que são apresentadas no verso 13 em 3 pares diferentes: orgias e bebedeiras, imoralidades e libertinagem, ciúmes e contendas. Irmãos, essa não é uma lista exaustiva. Foram algumas peças de roupa que o apóstolo Paulo escolheu para ilustrar as peças de roupa típicas das trevas. Mas existem outras. Por exemplo, na passagem paralela de Colossenses, no capítulo 3, a lista é infinitamente maior. Lá Paulo fala de imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos, avareza, ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar, mentira. Todas essas coisas são peças de roupa típicas da noite. E a orientação do apóstolo Paulo a quem conhece o tempo é: deixem essas coisas, deixem as obras das trevas. E deixar aqui uma palavra fortíssima, ela pode ser traduzida por abandonar ou por remover. O que Paulo está dizendo é: se você sabe que a noite está terminando, por que você insiste em viver com as roupas que lhe são próprias? Por que você insiste em viver assistindo pornografia? Por que você insiste em viver dominado pelo álcool? Por que você insiste em viver respondendo agressivamente à sua esposa e os seus filhos, ou então ao seu marido?
Por que você insiste em viver falando mal dos seus irmãos? Por que você insiste em viver causando confusão entre os vizinhos ou nos departamentos da igreja? Paulo diz, olha, isso é roupa da noite, não faz sentido. A ordem é muito simples, irmãos. Parem de fazer essas coisas. Vocês sabem que a noite está terminando. Vocês sabem que o dia está chegando. Quem continuar com essa roupa, em breve ficará fora de moda. Em breve ficará fora de moda. Então, por que vocês insistem, diz o apóstolo Paulo, em viver com essas roupas amassadas e fedidas de suor? Abandonem essas coisas. Livrem-se das roupas típicas da noite. E em terceiro lugar, depois de dizer que nós precisamos despertar, e depois de dizer que nós precisamos tirar a roupa com a qual nós dormimos, o apóstolo Paulo nos convida a um revestimento. Primeiro a um despertamento, depois a um desnudamento, e em terceiro e último lugar, a um revestimento. Paulo diz no verso 12, revistamo-nos das armas da luz. Paulo diz no verso de número 13, vivamos dignamente como em pleno dia. Irmãos, finalmente, o que é que a gente espera quando ao final de uma noite de sono, os primeiros raios da manhã invadem o quarto de alguém, depois que ele desperte e depois que ele tire o pijama? Ora, nós esperamos que ele vista uma roupa apropriada para viver aquele novo dia. E essas orientações que Paulo dá aqui mostram para nós que isso também é aquilo que se espera finalmente de quem tem a consciência de que o dia do Senhor está chegando. O dia também tem as suas peças de roupa. Paulo não as menciona detalhadamente aqui, mas lá em Colossenses capítulo 3, na passagem paralela, Paulo fala, por exemplo, de compaixão. Paulo fala de bondade. Paulo fala de humildade. Paulo fala de mansidão. Ele fala também de paciência. Todas essas coisas são roupas típicas da luz com as quais nós nos devemos vestir. Então, todos os dias, antes de você sair de casa, quando você estiver na frente do espelho, ou se maquiando, ou fazendo a sua barba, dê uma olhada se você está vestido com a roupa certa. Você vai sair para viver o seu dia, dê uma olhada para você mesmo. Olhe para a maneira como você está vestido e pergunte-se, vestir as roupas típicas de alguém que sabe que o dia está se aproximando? Ou vou sair de casa com as roupas típicas das trevas? Olha, eu tenho a impressão que se nós olhássemos para os primeiros minutos daquela saída de casa de manhã para ir do trabalho e olhássemos para as roupas que nós vestimos muitas vezes e disséssemos somos filhos da luz, talvez as pessoas olhariam para nós e diriam, quero continuar nas trevas mesmo. Dada a maneira como muitas vezes nós saímos de casa, junto com as nossas famílias, indo para o trabalho, vestidos com uma roupa que não é adequada àquilo ou àqueles que conhecem o tempo. Paulo diz, revistam-se dessas armas. E aqui o apóstolo Paulo, embora não descreva esta roupa em detalhe, ele destaca duas características dessa roupa que são absolutamente curiosas. A primeira característica que ele destaca é que as roupas da luz são roupas de vanguarda. Você percebeu isso? Roupas de vanguarda. Paulo diz assim no verso 13, vivamos dignamente como em pleno dia. Olha que coisa interessante, nós estamos vivendo na madrugada, certo? Mas Paulo disse que as roupas que a gente deve usar na madrugada são roupas de quando? Do dia. Nós devemos antecipar a moda. Nós adoramos estar na vanguarda das coisas, não é verdade? Adoramos. Por exemplo, quando as pessoas olham para nós e dizem assim, fulano é moderno. Ou, fulano é um indivíduo à frente do seu tempo.
nós ficamos todos felizes, não é? As mulheres adoram quando alguém olha para as roupas delas e dizem: nossa, como você está moderna hoje. Pois o que o apóstolo Paulo diz nessa passagem que nós devemos fazer é vestir a roupa do futuro. É viver agora com a roupa que nós vamos todos usar quando o dia chegar. Veja, é bem provável que se você se vestir dessa roupa, você atrairá o olhar estranho das pessoas. Como assim? Talvez as pessoas digam moderação realista ao invés de pretensão ambiciosa. Você não vai dar certo no trabalho se você agir assim, hein? Como assim? Sacrifício pelos outros ao invés de autointeresse. Você tem que amar você mesmo, hein? Como assim? Sujeição às autoridades ao invés de autonomia e rebeldia. As pessoas vão dizer que você está fora de moda. E talvez vão dizer que a sua roupa está ultrapassada. Mas lembre-se de como Paulo começa essa passagem. Eu escrevo a vocês que conhecem o tempo. Sabe por que elas vão olhar para você e dizer que as suas roupas estão ultrapassadas? Porque elas não conhecem o tempo. Você conhece o tempo. Você sabe quais são as roupas apropriadas para esse momento. Então, todas as vezes em que as pessoas olharem para você e disserem sua roupa está ultrapassada, lembre-se, você está gerando tendência. Elas é que não sabem e não conhecem o momento no qual nós estamos vivendo. Mas Paulo não ensina apenas que essa é uma roupa de vanguarda nessa passagem. Paulo ensina que essa roupa é uma armadura. Não é roupa levinha, não. Paulo diz: revistamo-nos das armas da luz. Percebeu que é uma armadura? Essas virtudes, bondade, humildade, mansidão, elas não são naturais para nós. A roupa com a qual nós estamos acostumados, a roupa que a gente gosta de vestir, é aquela roupa surrada que a gente dorme com ela. Todo mundo tem uma roupa assim, não é verdade? Aquela roupa que sua mãe olha para você, sua esposa olha para você, seu marido olha para você e diz: joga esse negócio fora. E você diz: de jeito nenhum. Essa é a minha camisa preferida. Ela está amassada, ela está fedida, mas essa é a camisa que eu gosto. Na vida espiritual é assim também. A roupa que a gente gosta de vestir, que a gente está acostumado a vestir, é essa roupa suada, amassada, das trevas e da noite. Por isso o apóstolo Paulo diz: revista-se dessa armadura. Porque é no contexto de uma batalha, no contexto de uma guerra, que nós cultivamos essas virtudes. E talvez a pergunta seja: como é que isso acontece na prática? Irmãos, Romanos 13 não tem apenas uma passagem paralela, que é Colossenses 3, que eu já mencionei 2 vezes aqui. Romanos 13 tem outra passagem paralela, que é 1 aos Tessalonicenses capítulo 5. Aliás, nós lemos na liturgia esta passagem aqui. E no verso 8, logo depois do lugar onde nós paramos na liturgia, Paulo nos diz: nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, atenção, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Aqui fica mais claro que a roupa é uma armadura, não é? Porque Paulo menciona 2 peças de uma armadura aqui. Ele menciona a couraça com a qual ele relaciona a fé e o amor, e ele menciona o capacete com o qual ele relaciona a esperança. E deixa eu fazer algumas perguntas para vocês. Se você é um cristão, em quem descansa a sua fé? Em quem você crê e confia? Ora, você crê e confia em Jesus Cristo? Se você é um cristão, qual é o grande objeto do seu amor?
que é que você mais deseja? O que é que você mais anela? Jesus Cristo. Se você é um cristão, quem é o objeto da sua esperança? Ou quem é a fonte da sua esperança? Por quem você aguarda? Você aguarda por Jesus Cristo. O que essa passagem paralela da carta aos Tessalonicenses nos ensina é que revestir-nos das armas da luz é vestir-nos de Jesus Cristo, pela fé nele, pela esperança nele, pelo amor que nós depositamos nele. O que o apóstolo Paulo requer de nós é que nós nos revistamos de Jesus. Sabem por quê, irmãos? Sabe por que Jesus é tão essencial? É porque a roupa que nós precisamos trocar não é simplesmente uma roupa, é a nossa própria pele. As mulheres têm algumas roupas assim que elas chamam de segunda pele, não é verdade? Pois a roupa que a gente precisa trocar é a nossa primeira mesmo. E nenhum de nós tem condições de fazer isso sozinho. Veja o que C.S. Lewis diz em um dos seus poemas, quando ele fala da dificuldade que ele tinha, por exemplo, com a prática do amor. Ele diz assim: paz, segurança e prazer são os meus grandes objetivos. Eu não consigo sair sequer 1 centímetro de minha pele. Eu falo de amor. O papagaio de um professor pode falar grego, mas preso dentro de mim, acabo sempre onde comecei. Veja Lewis falando da dificuldade que ele tinha de amar. E ele diz: olha, eu até falo sobre isso, mas é só de boca para fora. Porque quando eu tento amar as pessoas na minha própria força, ele diz, eu não consigo. E já que nós estamos falando de Lewis, por que não ouvir a Eustáquio, um dos personagens de A Viagem do Peregrino da Alvorada? Ele diz assim: não vou contar como virei dragão, mas vou lhe dizer como eu deixei de ser dragão. O leão me disse para tirar a roupa primeiro. Ia responder que não tinha roupa quando me lembrei que os dragões são, de certo modo, parecidos com as serpentes, e estas largam a pele. Sem dúvida alguma, é sobre isso que ele está falando, eu pensei. E assim eu comecei a esfregar-me. E as escamas começaram a cair de todos os lados. Raspei ainda mais fundo e, em vez de caírem as escamas, começou a cair a pele toda, inteirinha, como depois de uma doença ou como a casca de uma banana. E num minuto ou dois, fiquei sem pele. Estava lá no chão, meio repugnante, era uma sensação maravilhosa. E comecei a descer à fonte para o banho. Quando eu ia enfiando os pés na água, vi que estavam rugosos e cheios de escamas, como antes. Está bem, pensei. Estou vendo que tem outra camada debaixo da primeira e também tenho que tirá-la. Esfreguei-me de novo no chão e mais uma vez a pele descolou e saiu. Deixei então ao lado da outra e desci de novo para o banho. E aí aconteceu exatamente a mesma coisa. E eu pensava, Deus do céu, quantas peles eu terei de despir? E como estava louco para molhar a pata, esfreguei-me pela terceira vez e tirei a terceira pele. Mas ao olhar-me na água, vi que estava na mesma. Então o leão me disse, não sei se falou, mas eu ouvi: eu tiro a sua pele.
eu tiro a sua pele. Eu tinha muito medo daquelas garras, mas ao mesmo tempo estava louco para ver-me livre daquilo. Por isso, deitei-me de costas e deixei que ele tirasse a minha pele. A primeira unhada que me deu foi tão funda que julguei ter atingido o coração. E quando começou a tirar minha pele, senti a pior dor da minha vida. A única coisa que me fazia aguentar era o prazer de sentir que estava virando gente de novo. É como quem tira um espinho de um lugar dolorido. Dói para valer, mas é bom ver o espinho sair. Ninguém de nós, nenhum de nós tem condição de despir-se das obras da noite e vestir-se das obras da luz sozinho. É por meio de Jesus Cristo que isso acontece. É na medida em que nós meditamos na confiabilidade de Jesus Cristo e depositamos nele a nossa fé. É na medida em que nós meditamos quão confiável Redentor nós temos e cremos de todo o nosso coração nele. É na medida em que refletimos sobre o poder, sobre quão poderoso Redentor nós temos e entregamos a Ele a nossa esperança e dizemos: o Senhor haverá de fazer por nós. É quando nós contemplamos a beleza do nosso Redentor. Quando nós olhamos para Jesus e vemos quão belo Redentor nós temos e depositamos nele todo o nosso amor, que nós nos despimos das roupas das trevas e pouco a pouco nos revestimos das obras da luz. É por isso que Paulo termina essa passagem dizendo: revistam-se do Senhor Jesus Cristo. Essa é a ordem de Paulo. Revistam-se do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, confiem em Cristo. Irmãos, esperem em Cristo. Irmãos, amem a Cristo. E tudo aquilo de que vocês precisam para viver de um modo que agrada a Deus, com base naquilo que Deus já fez e com base naquilo que vocês serão um dia, lhes será dado por meio da comunhão com Jesus. Igreja Presbiteriana Aliança, meus parabéns pelos 68 anos de vida. Deus seja louvado por tudo aquilo que Ele fez por vocês ao longo da história. O alerta da palavra de Deus, vindo através do apóstolo Paulo nesta noite, é: vocês conhecem o tempo. Vocês sabem qual é o momento no qual nós estamos vivendo. Vai alta noite, vem chegando o dia. É hora de acordar. É hora de tirar o pijama. E é hora de vestir as roupas que antecipam o reino de Deus no mundo no qual nós estamos. Que Deus os abençoe, para que vocês continuem fazendo isso, até aquele dia em que nós estaremos todos, de uma vez por todas, vestidos do Senhor Jesus Cristo. Que Ele nos abençoe. Amém.